Muito boa noite a todos. É um prazer estar aqui com os irmãos. Eu sou pastor auxiliar na Igreja do Jardim América, igreja irmã dessa igreja, e é com muito prazer que estou aqui essa noite para compartilhar a mensagem do Senhor com os irmãos. Eu estou aqui com minhas filhas, a Gabriela e a Rafaela, estão sentadas aqui atrás, e minha esposa não pôde vir. Ela arrancou três dentes ontem, está com tratamento dentário para colocar implantes, então ela está repousando e por isso não pôde estar aqui nessa noite. Mas é um prazer estarmos aqui com os irmãos e falando sobre isso, sobre alegria, é o que eu queria tratar nessa noite. Por isso eu convido os irmãos a que abram suas Bíblias, sem mais delongas, no capítulo 4 de Filipenses, e nós faremos a leitura de Filipenses 4, o versículo de número 4. Filipenses 4, versículo de número 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Vamos de novo? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Amém. Senhor, mais uma vez nós lhe rogamos. Rogamos, ó Pai, o quebrantamento dos nossos corações. Rogamos que o Senhor esteja iluminando as nossas mentes. Que o Senhor esteja nos dando forças para viver, praticar a Tua palavra, em conformidade àquilo que o Senhor tem nos ensinado. Que de forma alguma nós vivamos de forma louca, absurda a nossa vida, do jeito que nós acharmos, mas que nós nos submetamos à Tua verdade, que é a Tua palavra, que é viva e eficaz, para transformar, para trazer vida, para trazer santidade à Sua igreja. Senhor, sê conosco nessa noite. Que o Senhor, mais uma vez, seja bendito, que o Senhor cresça e seja glorificado, e que o Teu servo diminua. Que o Senhor, mais uma vez, fale à Tua amada igreja. Assim nós o pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Alegria, alegria. Essa palavra que nos é dita aqui foi falada por Paulo. E quando nós falamos de alegria, nós vamos pensando na alegria, nessa fé que é falada de alguns anos atrás. Parece que nós somos uns crentes mais ou menos, né? Porque se nós formos observar, por exemplo, os hinos que nós temos, Castelo Forte, o hino de origem de Martim Lutero, reformador protestante, e ele pega e fala, né, Castelo Forte, ele jurado de morte, perseguido, escondido ali num castelo, ele escreve o hino falando: se temos de perder famílias, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar. A gente fala, nossa, né? Que fé corajosa, ousada. Vemos também no hino Aflição e Paz, que foi escrito por Horatio Gate Spafford. E ele escreveu esse hino depois de perder suas 4 filhas, de uma vez, em um naufrágio. E ele escreve, então, se dor a mais forte sofrer. Cântico Satisfação, dos Vencedores por Cristo, sim, gozo na aflição, alegria na aflição, agradecer, perseverar. E a gente vai lendo esses cânticos, cantando, entoando, né? Ou mesmo crer e observar, uma alegria perene, uma alegria para sempre. Como que eu posso ser feliz constantemente em meio a esse mundo mal, a essas tragédias de vida, a essas perseguições, a tantos problemas que vivemos, angústias? Qual é o segredo qual era o segredo dessas pessoas? A gente vai se sentindo uns crentes, expressão atual, né? Uns crentes meio Nutella, né? Tem uns crentes raízes, a gente fala, não, aquele povo lá eram uns crentes raízes. Eu estou me sentindo um crente mais ou menos.
Mas como ter essa fé? Como vivenciar essa alegria perene? Como cantamos no Crer e Observar. Como crer e observar, como praticar, vivenciar essa alegria constante. Paulo, ele escreve essa carta, a carta aos Filipenses, e ele escreve numa situação de tribulação. Ele escreveu enquanto ele estava preso. Não é que ele estava num momento ali passeando, num momento de lazer, num momento de férias, e fala, vou escrever uma carta aos meus amigos, meus irmãos em Cristo, os filipenses, para falar de alegria, nesse momento que eu estou em alegria. Não, ele estava preso, ele estava passando por tribulações, por conta de amar, de propagar, de confessar ali a Cristo, de ser fiel a Cristo, ele estava preso. E com possibilidades de ser morto, de sofrer a penalidade ali de morte. Provavelmente, ele estava preso em Roma. Isso foi entre 60 e 62 depois de Cristo. E ele escreve então aos seus destinatários, aos filipenses. Essa igreja era uma igreja que ele tinha uma certa proximidade. Era uma igreja querida. Ele usa até a primeira pessoa do singular, eu. Ele também fala deles como amigos, queridos, a quem amava profundamente. Ele fala, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. Ele utiliza essas características, essas palavras carinhosas para falar essa igreja. E ele estava então exortando. Às vezes a gente pensa que essa palavra é uma palavra de puxão de orelha, né? Exortação. Pastor exortou a igreja, né? Parece que estava puxando a orelha. Não, exortação é animar, alegrar, trazer força, vigor. Paulo estava trazendo a essa igreja ânimo, estava trazendo essa igreja para ela ser fortalecida, para ela ter uma alegria em meio às dores, às perseguições que ela estava sofrendo. Sim, aqueles cristãos, assim como ele estava sendo perseguida. Aquela igreja estava vendo seus irmãos ali em Cristo serem mortos, serem presos, serem expoliados dos seus bens ali confiscados. Estavam vendo as pressões ali de todos os lados. Também estavam sofrendo com falsos mestres, professores, pastores, picaretas que estavam ensinando coisas erradas. Pessoas que se infiltraram ali na igreja, falando que eram de Cristo, mas não eram nada disso. Queriam ensinar alguma coisa bem diferente, distante do cristianismo. Tinha os judaizantes que queriam impor ali aos cristãos, não, tudo bem, pode seguir aí a Cristo, mas você também tem que seguir esse ritual, tem que praticar a circuncisão, tem que fazer isso e aquilo. Então achavam que Cristo não bastava, tinha que dar uma ajudinha para Cristo com práticas externas. Tinha que ter ali os seus rituais. De outro lado, tinham os antinomistas. Que nome esquisito. É simples. Eles eram um bando de libertino que falava que a lei já tinha passado, agora estava na graça e estava tudo liberado. É alguma coisa bem próxima dos nossos dias, né? Ah, não, nós somos salvos pela graça. Não preciso mais me preocupar com a lei. Hã? Como é que é? Crer e observar. Crer e observar. Então tinha os dois extremos. Achavam que poderiam ser salvos pelas obras, pela palavra, ali obedecendo, mas bem sabemos que somos salvos pela graça em Cristo. Ele cumpriu, obedeceu perfeitamente a lei no nosso lugar. Se obedecemos a lei, não é para sermos salvos, mas uma vez que fomos salvos, obedecemos, como demonstração que nós somos um povo diferente, filhos do Deus Altíssimo. Mas também, do outro lado, nós sabemos que não está tudo liberado, não. Graça sim, mas a graça é falada desde lá de Gênesis 3,15. Está pensando que graça é só no Novo Testamento? Não, graça é lá quando falou que não seriam mortos os nossos primeiros pais, mas um Redentor foi prometido. Ali é demonstração de graça. A graça está demonstrado do início ao fim. O apóstolo então adverte a esses leitores, e esses leitores são encorajados a se manterem firmes,
diante das pressões, perseguições, diante dos falsos ensinos, e se alegrarem, apesar das circunstâncias. É fácil nós nos alegrarmos quando está tudo bem, mas quando a situação complica, quando os boletos vencem, quando os parentes adoecem, quando a notícia da morte de um ente querido bate à nossa porta, isso nos abala, certamente nos abala. Mas Paulo conclui seu ensino, como costumava fazer, com algumas exortações, com algumas palavras de ânimo, com algumas palavras para animar, para fortalecer ali os seus ouvintes. E Paulo então nos diz que ainda que o mundo inteiro nos despreze, que nos leve ao desespero, em meio às circunstâncias, em meio à hostilidade, em meio às perturbações, apesar de tudo, aconteça o que acontecer, nos lembremos dessas últimas recordações. E essa última recordação, uma das últimas recordações que ele nos dá é: alegre-se. Ele nos fala de algumas características dessa alegria. E, em primeiro lugar, essa alegria é obrigatória. Uma alegria que é obrigatória? Sim, essa alegria é mandamento. Opa! É uma ordem, é um mandamento? É. Assim como esse mandamento é mandamento também. É uma ordem, não é? Olha, se vocês puderem, se vocês conseguirem, se der para ficar feliz de vez em quando, se alegrar no Senhor de vez em quando. Não, alegrem-se. É uma ordem. Essa alegria, então, não é uma recomendação, mas um mandamento, está no imperativo. Paulo está chamando os fiéis para a prática contínua e habitual dessa alegria na igreja. Como irmãos, uns com os outros, alegrai-vos. Não é só um, né? Ah, não, fulano é sempre alegre, não, ele tem, né? Ali fica firme. Não, é todo mundo, alegrai-vos. Igreja, alegrai-vos. Deixar de demonstrar essa alegria, então, é uma desobediência expressamente clara. Um mandamento dado por Deus. O Evangelho nos trouxe alegria. Em Cristo somos salvos. O reino de Deus é alegria. O fruto do Espírito tem ali a alegria. E por isso a ordem de Deus é: alegrai-vos. Ai, pastor, tudo bem. Mas é complicado, né? É complicado. Considerai a força da palavra que está sendo falada, não por alguém que estava passando uma situação de tudo bem, mas alguém que estava preso. Se tivesse ali num hotel 5 estrelas e mandasse uma carta: estou em prosperidade, estou aqui no maior, né, contemplando as maravilhas do meu Senhor, serviço 5 estrelas aqui, por isso eu gostaria de mandar uma carta para vocês, alegrai-vos no Senhor. Não. Paulo estava na cadeia, preso, passando dificuldade, necessidades, e manda uma carta falando: alegrem-se, alegrem-se. Paulo não fala ali palavras de lamento. Tinha um personagem da minha infância, de desenho animado, era uma hiena e um leão. E a hiena sempre, em momentos ali de problemas, de dificuldades, que estava correndo ali os dois, né, aquela dupla, a hiena soltava uma frase que era muito conhecida na época, né? Ó dia, ó vida, ó azar. Ó dia, quem riu já lembra do que eu estou falando, é da mesma época. Se entregaram-se agora nesse riso, né? Ó dia, ó vida, ó azar. Paulo não lamenta. Paulo não fala: ó vida, ó que dificuldade ser cristão. Ó, o que eu fui fazer? Estou aqui preso, por que eu não continuei onde eu estava? Eu era honrado, tinha privilégios. Ah, não, o que eu fui fazer? Paulo não reclama, mas ele se alegra, pois foi salvo em Cristo. Ele era nova criatura.
ele foi chamado pela graça em Cristo, ele se regozijava. E por isso ele diz à igreja: alegrai-vos. Em segundo lugar, essa alegria é incircunstancial. Ela não depende de circunstâncias. Não depende se está tudo bem, se está tudo mal. Ela não depende disso. Paulo nos diz que devemos nos alegrar. Nossa alegria não depende de nada. Nossa alegria não é a ausência de problemas. Quer ver? A própria palavra nos diz, Abacuque 3, 17 e 18, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Uau! Que tragédia! Também, Filipenses 4, 12 a 13, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Ufa! O apóstolo não é alguém que tem na vida tudo que quer, muito dinheiro, comida boa, um colchão macio. A prisão lá em Roma não era confortável iguais as de hoje, não. Aqui no Brasil, se o colchão não for de primeiro, os presos botam fogo nos colchões, né? Se a comida, se a marmita vier fria, uau! Se não vier uma carne diferente ali durante a semana, fazem rebelião. Mas Paulo não. Os prisioneiros naquela época eram esquecidos, às vezes, nas prisões. Morriam de fome, de sede, de peste. Eles eram jogados literalmente no buraco. Às vezes as prisões eram subterrâneas. Não eram essas coisas que nós vemos hoje, não. Direitos humanos, não tinha isso naquela época. Não tinha. E ainda assim, Paulo não reclama. A alegria não depende de circunstâncias, a alegria não é um sentimento. Na questão cristã, não é mero sentimento, é a confiança inabalável que Deus está no controle de todas as coisas. Estou passando por isso, mas Deus está no controle. O carro não está desgovernado. Deus não deu corda no relógio e largou. As nossas vidas não estão largadas. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós não estamos largados. Nós temos essa confiança que tudo está bem, porque não importa quais as circunstâncias, nós estamos nas mãos do Senhor. A única certeza confiável, inabalável, imutável, não muda, não acaba, não precisamos temer, é Deus. A estabilidade de nossas vidas é Deus. A firmeza da vida do cristão é Deus. E essa estabilidade está intimamente ligada, então, à palavra, ao conhecimento. Quanto mais conhecemos do Senhor, mais a nossa vida está estável, permanece estável, mesmo diante das tribulações. Por isso o salmista pôde dizer: foi-me bom eu ter passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Salmo 119, 71. Foi-me bom eu ter passado pelo quê? Pela aflição, para eu ter aprendido a sua lei, Senhor. Quando é que Jó falou que passou a conhecer Deus mesmo? Conheci só de ouvir, mas agora meus olhos te veem? Depois de todas aquelas tribulações que ele passou. Ele conhecia a Deus superficialmente, mas depois de tudo, ele teve conhecimento. A palavra se tornou mais real. Um exemplo é John Bunyan. John Bunyan é aquele que escreveu o livro O Peregrino.
Até alguns anos atrás, O Peregrino era o segundo livro mais lido no mundo inteiro. E foi John Bunyan que escreveu. John Bunyan ficou mais de 10 anos preso, porque pregou o evangelho. Viraram para John Bunyan e falou assim: se nós te soltarmos, hoje você para de pregar? Ele falou assim: amanhã cedo eu já estou pregando novamente. E eles falaram: então você vai continuar preso. Ele falou: tudo bem. Ele tinha uma filhinha cega, e ele fazia cadarços de sapato na prisão para ajudar com os custos ali da sua família. E em meio àquelas tribulações, aquela angústia, todo aquele sofrimento, ele pega e diz então que em meio à aflição, em meio à tribulação, em meio à dor, a palavra se tornou mais viva. E ele falou que era como se a palavra de Deus começasse a saltar da Bíblia. Hoje fica fácil para a gente sabe o que é 3D, né? Filme 3D, a gente já vai assistir aí, fica saltando da projeção, né, da tela do cinema. Mas aqui é interessante, John Bunyan estava falando de 3D na época que não tinha. Ele fala assim: é como se a palavra estivesse saltando assim, aos meus olhos. Ela se tornou viva em meio aos problemas, às adversidades que eu estou passando. E aí ele pega e vira para Deus e fala assim: Senhor, manda mais tribulação. Isso é crente. Manda mais tribulação, Senhor, porque eu quero te conhecer mais. Eu quero ter uma fé mais sólida. Eu não quero ter uma fé Nutella. Ao que aconteça o que acontecer, aconteça o que me acontecer, doa o tanto que me doer, eu estou firmado no Senhor. Eu estou firmado no Senhor. Deus prometeu suprir todas as nossas necessidades. Nos diz para que busquemos o seu reino em primeiro lugar. Nossas necessidades básicas. Ele não prometeu tudo o que quisermos. Ele prometeu o que necessitamos. O pão de cada dia. Ele não prometeu o pão de queijo de cada dia. Eu ia amar isso, eu sou mineiro. Mas o pão já está bom, gente. O pão é maravilhoso, o alimento maravilhoso. O Senhor nos supre com o pão, com o perdão, com sua presença. A confiança de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura que pode nos separar de Deus, que está em Cristo Jesus, do amor que está em Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. E esse conhecimento, essa noção, produz então alegria, uma estabilidade em nossas vidas. Essa certeza produz essa estabilidade. Ninguém me toma das mãos do Senhor. Eu sou de Cristo, ninguém me toma. Ninguém me toma. Em terceiro lugar, essa alegria cristocêntrica. Eu já fui falando um pouquinho de Cristo, né? Antes, essa alegria é cristocêntrica. Logo no início, estavam passando as projeções, e não foi só a questão do hino Crer e Observar, né? Uma alegria perene, uma alegria para sempre, que nós cantamos, mas passou também uma citação do Paul Washer, que fala: o que nos manterá durante toda uma eternidade alegres, não será prosperidade material ou uma vida fácil, será Cristo e o seu Evangelho. Uma citação do pastor Paul Washer. Sim, o que nos manterá sempre alegres é Cristo. Nossa riqueza é Cristo. O Senhor Jesus nos fala de Lázaro e o rico. E naquela história nós vemos então que o rico era pobre, era miserável. O miserável era rico. Os valores de Deus são trocados. Aqueles que parecem que nesse mundo não tem nada, mas que se tem Cristo, tem tudo. E aqueles que têm tudo nesse mundo, mas não tem Cristo, não tem nada. São miseráveis nesse mundo. Por isso eu deixei até de falar o finalzinho dos textos e dos versículos.
Nosso fundamento é Cristo. A nossa alegria deve estar centralizada, fundamentada no Senhor. E assim o cântico do Vencedores por Cristo. Sim, paz real, sim, gozo na aflição. Mas aí continua. Achei o segredo. É Cristo no coração. Satisfação é ter a Cristo. Não há melhor prazer já visto. Também no Castelo Forte, o hino composto por Martinho Lutero, reformador. Se temos de perder famílias, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. Com Cristo reinaremos. Hino, aflição e paz. Se dor, há mais forte sofrer. Sou feliz com Jesus. Com Jesus. Abacuque 3, 17 a 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mais mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. E também Filipenses 4, 12 a 13, aí sim contextualizado, para a gente entender quando falarmos. Tanto sei estar humilhado como ser honrado, de tudo em todas as circunstâncias, já tenho experiência tanto de fartura como de fome. Quem está falando isso? Paulo. O apóstolo Paulo está falando isso. Ele sabe estar feliz em toda circunstância. Assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Aí o texto está correto. Tem gente aí que fica gritando, tudo posso naquele que me fortalece. Eu exijo, Senhor, eu decreto, eu não sei o quê. Isso é heresia. Coloca o ensino no devido lugar. Tudo posso naquele que me fortalece, em meio às provações. Se eu tenho, se não tenho, se sou honrado, se não sou honrado, estou feliz porque estou feliz no meu Senhor. Aí sim, a presença de Jesus é certa. Venha o que vier sobre o crente, tendo o Senhor ao nosso lado, temos amplos e suficientes motivos para nos alegrarmos. Que isso seja o que nos dê estabilidade, regozijarmos no Senhor, alegrarmos no Senhor, não apenas por um momento, não termos só momentos de alegria ocasionais, mas que mesmo a dor, nós possamos louvar ao Senhor. E isso não é uma realidade que é vista só nas histórias, falado ali de Paulo, Pedro, Silas, quando apanhavam, eram lançados nas prisões e cantavam, louvavam. Não. Eu como pastor, tenho mais de 20 anos como pastor, de pastoreio. Tenho visto, em meio à dor dos cristãos, em meio ali ao leito, sofrendo, ainda cantando, louvando ao Senhor, orando. Uma irmãzinha com Alzheimer, Dona Aninha, carinhosamente chamada Dona Aninha, Dona Ana, com Parkinson, um estado praticamente cadavélico, e vendo a sua nora ali ajudando e correndo, ali com suas dores de coluna, ela só fez um aceno. Isso, a mente dela já estava bem debilitada. Acenou, falou para ela abaixar, e ela deitada. Na hora que ela baixou, ela colocou a mão nas costas da nora dela e orou por ela. Isso é fé. Uma fé que mesmo na alegria ou na tristeza, na abundância ou na fartura, na saúde ou na doença, essa fé permanece. Essa fé é inabalável. O contexto nos mostra, então, que para Paulo,
Alegrar no Senhor significa ter plenamente prazer, satisfação no fato de pertencermos a Ele, de estarmos nele. Estamos no Senhor. Somos propriedade exclusiva do Senhor. Nós lemos isso. Nós falamos, fomos lidos em Hebreus, né? Foi falado que agora habita em nós. Nós temos essa vida, nós temos essa intimidade com o Senhor. Sim. Um cristão pode alegrar-se interiormente, mesmo enquanto tudo de fora está sombrio. Ele se alegra no Senhor. Ele se alegra no Senhor. Permitam-me compartilhar uma questão pessoal. Minha mãe, em 2017, foi acometida de um câncer. E o câncer dela trouxe admiração até em alguns médicos. Era o tamanho da laranja no cérebro dela. E em um mês, minha mãe veio a falecer. Mas em nenhum momento ela duvidou do Senhor ou fraquejou. Mesmo a humilhação que aquela doença trouxe para ela, toda a dor que aquela doença trouxe para ela, toda vez que nós entrávamos, ou médicos ou enfermeiros chegavam, e é normal, né? Como é que a senhora está, dona Ricardina? Tudo bem, tudo bem, estou bem, estou bem, estou bem. E aquilo virou até uma... A gente ria, a gente achava graça. Mãe, como é que tá? Estou bem, meu filho, estou bem. Os médicos, estou bem, doutor, estou bem. Como que poderia estar bem? A fala falhando, um lado do corpo paralisado, um câncer que, mesmo depois da cirurgia, voltou de forma extremamente agressiva, lançada numa cadeira de rodas, depois no leito. E ainda assim, mesmo quando a voz falhou, ela balbuciava. Ela estava sempre bem, porque ela cria no divino companheiro. Ela amava o hino divino companheiro. E a gente descansou no Senhor quando ela faleceu, porque sabíamos que o divino companheiro esteve ao lado dela todos os dias, e que então ela no Senhor venceu, e está agora com o divino companheiro para sempre, na eternidade. Estou bem, estou bem. Estou bem para o cristão, não é que a conta financeira está bem. Está tudo bem, estou com um carro zero, estou com a casa. Tem muita gente que fala essas bobagens, né? Essas asneiras. Estou saudável, estou bem. Timóteo, se fosse nos dias de hoje, o povo falava que Timóteo estava sofrendo uma maldição. Né? Essas bobagens que o povo fala. Timóteo tinha a saúde fragilizada, diversas enfermidades, problema no estômago, mas ele estava bem, porque estava no Senhor. Paulo tinha um espinho na carne, mas estava bem, porque estava no Senhor. Cristo, o povo de hoje ia falar que Jesus não era crente, não. Nasceu na família pobre. Quando foi oferecer a oferta, foi a oferta de pobre. Quando precisou entrar na cidade, teve que ter um animal emprestado. O túmulo onde foi sepultado não era seu. Vai falar que Jesus era pobre? O Rei dos Reis? O Senhor dos Senhores? Mas despindo-se de toda a sua glória, humilhou-se e serviu ao Pai. Foi fiel, mesmo em meio ao sofrimento. Tomou o cálice da ira de Deus, mas estava bem, porque estava cumprindo o seu chamado. Deus não nos chamou para passarmos um período de bonança nesse mundo. Nós somos peregrinos nesse mundo.
E por isso, o nosso viver é Cristo e o nosso morrer é lucro. Não precisamos esperar louros, honras, glórias nesse mundo. O nosso mestre recebeu uma coroa de espinhos. Por que a gente está esperando uma coroa de glória, de honra, de ouro nesse mundo? Esse mundo que odiou o nosso Senhor. Certamente, se permanecermos fiéis à palavra, seremos também odiados, seremos rejeitados. Porque nós não compartilhamos da alegria do mundo, nós compartilhamos uma alegria eterna, tanto nessa vida, quanto depois. Por isso, concluindo, a alegria é obrigatória. A alegria não depende de circunstâncias. E a nossa alegria está em Cristo. Tristeza e desânimo não devem ser interpretados como pecados. São momentos que nós passamos. Nós vemos os salmistas demonstrando isso. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele fica angustiado, mas logo em seguida, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E não me permitirá que meus pés vacilem. Não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Não. A alegria cristã não depende das circunstâncias, pois está fundamentada em Cristo. Sem essa presença, sem essa alegria, honras, fama, quaisquer coisas desse mundo, são alegrias passageiras. Como o autor fala, né? O autor bíblico nos fala, é fumaça, é nada. Em Eclesiastes nos é falado isso constantemente. Obras, honras, poder, riquezas, não são nada. Cristo é a nossa esperança. Ele é a nossa força. Por isso, ainda que passemos por situações mais terríveis que forem, mais diversas que forem, de dor, de perda, de sofrimento, alegrai-vos, alegrai-vos, porque nós temos tudo, ainda que percamos coisas nesse mundo, porque ninguém nos pode tomar o Senhor. Cristo é tudo. E por isso, está tudo bem. Está tudo bem. Amém. Vamos orar mais uma vez.